Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Leamos. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo um aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto da Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos maravilhados estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que é isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mortos. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante de um livro histórico do Novo Testamento. Para os irmãos que não sabem, o Novo Testamento só tem apenas um livro histórico, que é este livro de Atos dos Apóstolos. Conforme a Bíblia, ela é dividida em 66 livros, desde o Antigo Testamento até o Novo. Quando nós adentramos para o Novo, nós vemos os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de João. Depois nós adentramos para a carta, pelo livro histórico de Atos dos Apóstolos, depois pelas as epístolas paulinas e as epístolas gerais, e finalizamos com o livro profético, que é Apocalipse. Pois bem, sabemos aqui, meus irmãos, que Atos dos Apóstolos também é mencionado e conhecido por alguns eruditos como Atos do Espírito Santo, porque este livro, o doutor Amado, que essa aqui é uma continuação do Evangelho de Lucas. Lucas, ele dá continuidade, como ele era o médico amado. O Evangelho de Lucas é um pouco diferente de Mateus e Marcos, porque Lucas, ele era um doutor, ele examinava os acontecimentos acerca de Jesus minuciosamente. Ele estudava com mais afinco, com mais afinidade, para trazer um relato complexo de Jesus Cristo. Vemos aqui, meus irmãos, que ele começa a dar continuidade ao seu evangelho, dizendo que este é um tratado que ele escreve com a ajuda de Teófilo. Teófilo era vamos dizer que era um dos que foram alcançados pelo evangelho. Alguns eruditos dizem que Teófilo foi alguns discípulos de Lucas e outros argumentos, mas esse homem foi importante para Lucas escrever este relato. Vemos aqui, meus irmãos, que após Jesus ressuscitar, Jesus vai ficar no espaço de 40 dias na terra. Ele vai aparecer com provas infalíveis da sua ressurreição. Ele aparece primeiro para Maria Madalena, depois para Maria, vai aparecendo para os seus discípulos no caminho de Emaús, e assim sucessivamente. Mas após chegando de Jesus ser levado assunto aos céus, Jesus ele vai ficar com os discípulos ceando numa mesa,
E Lucas vai enfatizar isso porque este mesmo Jesus está passando assuntos concernentes ao reino dos céus. Lucas vai dizer que ele está dando orientações pelo Espírito Santo. Aleluia. E eu fiquei aqui pensando porque Jesus, sendo quem ele é, Filho de Deus, ele está dando orientações pelo Espírito Santo. E eu pude entender uma certa verdade que três, como o apóstolo João ele vai escrever na sua epístola, que três testificam um, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Os três são um só, mas são três pessoas que trabalham diferente, mas no mesmo propósito. Jesus está reunido em uma mesa com seus discípulos, dando orientações pelo Espírito Santo. Porque, meus irmãos, aquele que moda o interior do homem e da mulher não é pela nossa própria vontade. Quando nós se achegamos ao Senhor, ao Evangelho foi anunciado para nós, mas vemos, meus irmãos, que sim, tem a iniciativa de mim e de você tomar para querer viver o novo de Deus, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor e poder comungar com o céu. Mas eu pude ver que somente a obra que pode ser feita no interior do homem, da mulher, do jovem, da criança, do ancião, só é feita pela pessoa da Trindade que se chama Espírito Santo de Deus. É bem verdade que o Espírito Santo não estava na terra, porque Jesus, quando está ensinando, o apóstolo, o discípulo amado que é João, ele vai dizer em seu livro, a partir do capítulo 14, que Jesus, ele